Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, minhas colegas, meus colegas, mais uma live do Corém Paraná, né? Essa programação da live que foi um sucesso, né? Tem sido um sucesso, está sendo muito bem avaliada pelos nossos pares. Estamos muito felizes com a realização e a importância das lives que estão sendo realizadas aqui no Corém. Então, hoje nós temos a live, né, sobre educação permanente, que é o CISEP, um modelo prático para sistematizar a educação permanente de enfermagem. Esse trabalho é da nossa colega enfermeira, mestre Camila Caroline Spin. Ela fez, esse é o produto, né, da dissertação do mestrado profissional dela, que ela fez na Universidade Federal do Paraná, que teve como orientadora a professora doutora Marilene Loenval, que foi orientadora de todo esse processo, né, Camila? Antes de começar com a Camila, vou primeiro chamar a Marilene, que está participando conosco nessa live. Boa noite, Marilene, seja bem-vinda. Olá, Denise, obrigada pela oportunidade de podermos estar aí conversando com vocês, apresentando uma parte da dissertação da Camila. Olá, Camila. Boa noite. Marilene, a gente podia começar, né, enquanto o pessoal está entrando, podíamos conversar, eu queria conversar um pouquinho a importância, né, do mestrado profissional para a nossa categoria, que a gente está vendo aqui, que é um produto, né, a Camila faz uma proposta de sistematizar a educação permanente nas instituições, um modelo, né, de educação permanente, trazer assim, às vezes as pessoas não têm uma clareza, né? Nossas colegas que estão nos assistindo não têm uma clareza do que seria, né? Realmente um mestrado profissional. Às vezes eu escuto, não, mas eu estou na assistência, não quero fazer mestrado, né? Como é que é, Marilena? Qual é o objetivo, né, do mestrado profissional? Eu acho que a sua pergunta é bastante pertinente e a gente agradece a oportunidade de podermos contar um pouquinho para todos o que seria então esse mestrado profissional. Então, o programa de pós-graduação Prática do Cuidado da Universidade Federal do Paraná, ele foi criado já em 2011, né? E ele oferece oportunidade para que os enfermeiros que atuam na prática profissional nos espaços de ensino, assistência, gerência ou pesquisa, para que eles possam se qualificar e desenvolver estudos que se caracterizem como projetos de intervenção e ou então inovação tecnológica e que repercutem diretamente na qualidade da atenção à saúde, segundo as necessidades da população. Tá? Então, ou seja, é especificamente para aqueles enfermeiros que estão na prática profissional. O nosso programa ele oferece anualmente em torno de 20 vagas, né? E vale a pena ressaltar que os mestrados e doutorados, nós temos alguns estados, algumas instituições que já têm inclusive o doutorado profissional, onde esse mestre, como por exemplo a Camila, poderá futuramente dar continuidade, né, e implementar e avaliar essa proposta que ela desenvolveu durante o mestrado. Então, esses mestrados e doutorados profissionais, eles são fortemente apoiados e recomendados também pelo COFEM. Exemplo disso é o edital 27 de 2016, no qual a CAPES e o COFEM eles firmaram um acordo visando formar recursos humanos de enfermagem e desenvolver pesquisas científicas e tecnológicas, tanto com foco na SAI, né, na sistematização da assistência de enfermagem, e agora, em 2019, ainda além da SAI, uma nova proposta para a gestão do cuidado de enfermagem. Então, a partir de agora, nós estamos com o nosso programa, em virtude desse acordo CAPES e COFEM, nós estamos com uma turma fora de sede, Denise, lá em Rondônia. Iniciou agora em outubro, né? E nós estamos com o apoio do Corém lá de Rondônia, então.
né? Inclusive, eu tenho 2 orientandas, nós temos 10 alunas lá, 10 alunos, né? Nós temos meninos lá também, meninos e meninas, e estamos com essa turma fora de sede. Então, algumas professoras, nesse momento da pandemia, estamos fazendo aulas remotas, mas no futuro pensamos em visitar o outro estado lá no norte, né? E o importante é que nós temos que pensar assim, esse mestrado profissional, ele precisa impactar diretamente na prática profissional. Vocês vão ouvir a fala da Camila e vocês vão perceber que é bem isso que acontece, né? Esses mestrandos que trabalham nas instituições, eles trazem problemas, eles trazem situações que precisam de uma inovação, que precisam de um projeto de implementação, de uma possibilidade, e é nesse sentido, então, que o mestrado profissional vem colaborar, né? Então, os resultados dessa produção, eles têm sido ampliados ao longo do tempo, representando tanto um retorno substancial e qualificado no incremento nas práticas profissionais de atenção à saúde, também para o ensino e principalmente para a promoção à saúde da nossa população e assim fortalecendo o SUS. Muito interessante, obrigada, Marilene. Imagina. Então, convidar nossos colegas, né, no próximo teste, no próximo processo seletivo, né, que participem e vamos estudar, gente, vamos melhorar a nossa prática, vamos trazer a teoria para a nossa prática, fundamentar cientificamente nosso processo de trabalho. Com certeza. Então, assim, eu vou iniciar, então, né, vamos, o que todo mundo está ansioso, né, a fala da Camila. Camila é enfermeira, né, da educação do Hospital de Clínicas do Paraná, e isso é o processo, é o produto do mestrado profissional dela. Então, Camila, fique à vontade, estamos muito ansiosos para ver o seu trabalho. Obrigada, Denise. Boa noite a todos e a todas, né, que estão aí nos assistindo. Eu queria reforçar, né, antes de mais nada, as palavras da professora Marilene, então o nosso agradecimento por esse espaço, né, por a gente ter a oportunidade de apresentar esse trabalho, de discutir esse assunto, né, com a enfermagem, que acaba valorizando, né, a ação da enfermagem, trazendo novos conhecimentos, e essa live nesse momento, então, né, que nós estamos na pandemia, que nós não podemos nos reunir presencialmente, vem realmente preencher um pouco desse espaço, tá? Então, eu vou pedir aqui para projetar, né, nossa apresentação, para a gente poder iniciar, para falar, né, realmente da educação permanente. Então, esse primeiro slide traz alguns agradecimentos, inclusive, né? Então, como a Denise e a professora Marilene disseram, é o produto, né, de um trabalho do mestrado profissional, meu, com a orientação da professora Marilene e com a co-orientação da doutora Ana Paula Herman, que também é enfermeira lá no Hospital de Clínicas, que contribuiu bastante também para a realização desse trabalho. E agradecer também algumas instituições, né, que também permitiram que esse trabalho se desenvolvesse, então a EBSER, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, o Complexo Hospital de Clínicas, com a Universidade Federal do Paraná, onde o mestrado foi feito, a Comissão de Educação Permanente de Enfermagem, que é onde eu atuo lá no Hospital de Clínicas, né, e os demais enfermeiros de educação que trabalham lá comigo também sempre contribuíram. O Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Cuidado Humano de Enfermagem, que é o nosso NEPESH, o nosso grupo de pesquisa lá da universidade. Pode passar, por favor. Então, antes da gente falar, como hoje nós estamos falando de um grupo para um grupo mais amplo, a gente precisa, né, esclarecer alguns conceitos em relação à educação permanente de enfermagem. Então, a gente precisa entender quais são as dimensões educativas da prática em saúde. Quando a gente fala em prática de saúde, nós estamos falando de 2 tipos de educação. A educação em saúde e a educação na saúde, né? E aí a gente pergunta, mas o que tem de diferente, né? São 2 letras e como que isso impacta ali realmente na prática, né? Pode passar, por favor. Então, quando a gente fala em educação em saúde, o Ministério da Saúde define isso como um processo educativo de construção de conhecimento em saúde
que visa a apropriação temática pela população. Então, o que quer dizer isso? Quando a gente fala em educação em saúde, nós estamos falando daquela educação que é feita para a população, né? Então, são as ações que os profissionais de saúde implementam para que a população tenha os conhecimentos necessários para lidar com a sua própria saúde. E quando a gente fala da educação na saúde, aí nós estamos falando da produção e sistematização de conhecimentos relativos à formação e ao desenvolvimento para a atenção em saúde. Então, a gente percebe que isso tem um foco muito maior no profissional, em quem está trabalhando na saúde, né? Então, isso representa ali a formação dos recursos humanos que a gente precisa para que tenha essa atuação na área da saúde. Então, quando foram lançadas, né, as políticas brasileiras relacionadas à educação, para a gente facilitar um pouco, né, o entendimento, o Ministério acabou dividindo, né, essas duas, acabou atribuindo nomes a esses tipos de educação. Então, a educação em saúde incorporou esses dois tipos de educação como educação popular em saúde, quando a gente fala para a educação que os profissionais fazem para servir a população, e como educação permanente em saúde, aquela educação que tem como foco os profissionais que estão atuando na área da saúde, tá? Como hoje nós viemos aqui falar com esse foco de educação permanente, então nós vamos deixar ali a educação popular em saúde numa caixinha para a gente discutir num outro momento, e hoje vamos trazer esse foco então para a educação permanente em saúde. Quando a gente fala de educação permanente em saúde, a gente está falando de uma engrenagem, né, que ela divide ali sim duas partes. Então a gente tem que pensar qual é o propósito dessa educação permanente em saúde, e nisso a gente inclui 3 possibilidades, que são os 3 atores principais da educação permanente em saúde. Então, a gente tem os objetivos institucionais, as necessidades dos profissionais e a transformação do processo de trabalho, né? Quando a gente fala em transformação de processo de trabalho, a gente está falando dos resultados para o paciente, né? Então, é o que eu consigo transformar na minha prática para melhorar a assistência para o paciente. E do outro lado, a gente tem como isso vai ser executado, né? Então, como a educação permanente em saúde vai ser executada. Então, a gente tem 3 possibilidades, né, 3 práticas que foram instituídas ao longo dos anos para que a gente pudesse desenvolver, né, esses propósitos, atingir esses propósitos de educação, que a educação em serviço, a educação continuada e a educação permanente. E aqui a gente tem uma outra questão para esclarecer, né, porque quem está nos assistindo às vezes, né, pode ter alguma dificuldade em entender, em conseguir diferenciar como que isso se apresenta na prática, né? Às vezes, pelo menos, principalmente no começo da prática, né? Como a gente trabalha numa comissão de educação permanente de enfermagem, às vezes quando chamava lá, chama lá a enfermeira de educação continuada, dava assim um arrepio, sabe? Mas é porque realmente não são conceitos claros, né, para a maioria das pessoas. Então é bom a gente falar sobre isso, né? Tentar trazer de uma forma mais clara esses conceitos, tá? Então, vamos alinhar aquilo que é o propósito com aquilo que é a execução. Então, quando a gente fala de atingir os objetivos institucionais, então, se a instituição adquiriu um novo equipamento e eu preciso que os profissionais saibam manusear aquele equipamento, eu estou falando de fazer uma educação em serviço, tá? Quando eu estou tentando alinhar o que é o objetivo da instituição com a necessidade do profissional, eu estou falando de educação continuada, tá? E quando eu alio o objetivo institucional, a necessidade do profissional e consigo fazer com que a educação permanente traga uma transformação para o processo de trabalho, aí a gente está falando da educação permanente, tá? Então, mesmo dentro desse conceito de educação permanente em saúde, vocês percebem que a gente tem 3 estratégias diferentes para serem trabalhadas. Se a gente imaginar isso ali numa escala, a gente vê então que a educação permanente é o contexto mais amplo de educação, né? Então, ele engloba todos os propósitos, todos os objetivos da educação. Numa linha abaixo, a educação continuada e na base ali dessa nossa escada, a educação em serviço.
E aí você pode perguntar, mas qual delas é melhor, então? A permanente, porque ela engloba todos os requisitos, todos os propósitos? A resposta é depende. Né? Então, depende de qual é a sua intenção, depende de qual foi o seu planejamento para essa atividade. E é isso que a gente vai discutir aqui um pouquinho ao longo dessa live. Então, eu trago, né, para a gente iniciar essa discussão sobre a sistematização, algumas reflexões que foram as mesmas reflexões que eu, enquanto enfermeira de educação, fiz antes de iniciar esse trabalho, né? Então, agora que a gente esclareceu esses conceitos, né, o que é educação popular, o que é educação permanente, quais são os tipos de educação permanente, a gente precisa parar e refletir, né? Porque é a reflexão que vai trazer a melhoria para a nossa prática, que vai fazer que a enfermagem evolua enquanto ciência, né? Então, a gente precisa se perguntar que tipo de educação eu estou praticando, né? Eu falo que eu faço educação permanente, mas será que eu estou fazendo educação permanente? Ou será que é só uma educação em serviço? Eu só estou pensando no que a instituição precisa? Ou eu estou considerando também, pode ser uma educação continuada, se eu estiver pensando na necessidade do profissional? Então, a gente precisa se perguntar, se questionar. E, além disso, precisa se questionar principalmente, eu estou de fato escolhendo a melhor estratégia para a minha educação? Por quê? Isso vai muito ali ao encontro das necessidades, né, do levantamento de necessidades de treinamento. Eu até brinco com a professora Marilene, né, que antes do mestrado eu me sentia não uma enfermeira de educação, mas um garçom de educação. Porque a impressão que eu tinha, o que mais me incomodava, era que parecia que eu ia até a unidade, tirava o pedido ali, né? Então perguntava ali para os profissionais o que eles queriam aprender e depois voltava para entregar a educação. Então era mais como se fosse um garçom de educação do que um enfermeiro de educação. Porque não que tenha alguma coisa de errado, né, nessa estratégia do levantamento de necessidade de treinamento, mas o problema é quando ele é a única estratégia adotada na instituição, né? Então, eu não sei se aquilo tá de acordo com o que é a intenção da instituição, aquilo que a instituição pretende, né, representar na área da saúde. Eu não sei se o meu profissional já sabia aquilo ou se ele não sabia e ainda assim estou fazendo essa capacitação. Então, são várias questões que a gente tem que refletir, né? E, por fim, também se perguntar que resultado eu estou obtendo, né? É tanto esforço para eu poder organizar uma ação educativa, conseguir um instrutor que tenha uma expertise, né, para cada assunto, organizar aquilo, né, fazer toda a divulgação. E que resultado que eu estou conseguindo com isso? Será que eu estou atingindo o meu objetivo? Será que, aliás, eu tracei algum objetivo antes de fazer isso? Tá? Então, são esses questionamentos que a gente começou, que foi de onde nasceu essa proposta da sistematização da educação permanente, que é o que agora a gente vai falar, né? Vamos entrar realmente nesse assunto, falando um pouco dos resultados dessa reflexão, né? Então, quando eu me fiz essas perguntas, né, e levei todas essas dúvidas, né, essa caixa repleta de dúvidas para a professora Marilene lá no programa do mestrado, o que a gente tinha de diagnóstico, né, de situacional, então, que representava a resposta dessas reflexões? Primeiro, é justamente a questão do levantamento de necessidades de treinamento, né? Então, quais são as fontes desse meu levantamento? Será que ela realmente, né, representa aquilo que eu deveria fazer? Ou é uma suposição? Ou é um treinamento que a gente replica por hábito de replicar, muitas vezes como aquele da higiene de mãos, não que ele não seja importante de forma alguma, não é isso que eu estou dizendo, mas no sentido de que muitas vezes isso se torna uma ação repetitiva e não planejada, tá? E uma outra questão, que aqui eu gostaria até de ressaltar o núcleo de educação, o núcleo dos enfermeiros de educação do Paraná, que foi muito importante também, enquanto membro desse núcleo, que a gente entendesse as outras instituições, né? Será que isso era uma dúvida só minha? Então, participando do NEP do Paraná, eu percebi que não, que realmente o levantamento de necessidade de treinamento, essa questão de ser um garçom de educação, era a prática da maioria das instituições, da maioria dos profissionais que estavam ali, né?
E os problemas também com a adesão aos treinamentos também, igualmente, eram os mesmos problemas. Então, a gente não tinha a adesão que a gente precisava para essas estratégias. Então, a gente tinha todo um esforço, né, desprendia todo um esforço para organizar essas ações, e a gente não tinha a adesão que a gente precisava para que isso tivesse uma mudança na prática, né? E aí a gente tem várias questões, né? A gente pode falar que o dimensionamento, né, dentro das instituições muitas vezes é defasado, e aí a gente não consegue tirar esse profissional da unidade para poder participar de uma ação educativa. A gente tem a questão da motivação, que também é uma coisa muito importante, né? Eu queria até falar para quem estiver assistindo, se nunca organizou uma ação educativa e não teve uma pessoa que perguntou, vai ter certificado ou vai ter café, por favor, comente lá no chat, porque eu vou querer conhecer você, porque isso é quase uma unanimidade, né? Então, é perguntar para a gente se vai ter café, se vai ter certificado, não que tenha algum problema em oferecer, né? Mas será que é essa motivação que a gente quer que os profissionais tenham para trabalhar, né? Para participar de alguma ação educativa? Então, era uma outra questão também que precisava refletir. E, por último, né? Um dos outros problemas, né? Que dos entraves desse diagnóstico é em relação à efetividade, né? Então, eu tinha poucas pessoas participando e daquelas que participavam, algumas nem estavam realmente, não eram o público principal daquela ação, né? A gente sabe que toda ação é bem-vinda, todo conhecimento é bem-vindo, mas quando a gente faz uma ação educativa e tem um propósito de transformação da prática, a gente elege algumas pessoas que são focos, né, para participar daquela ação dentro daquela unidade que era o alvo da ação. E muitas vezes, né, a gente já tinha uma baixa adesão e dessas poucas pessoas que iam ainda não eram parte desse grupo-alvo, né? E aí, como que a gente ia mensurar os resultados disso depois, né? Que indicadores que a gente tinha para saber se aquilo era efetivo ou não? Então, todos esses problemas, né, todo esse diagnóstico foi o que a gente levou para poder pensar, né? Pode passar, por favor. Como construir um modelo para sistematizar a educação permanente de enfermagem? Então, depois desse diagnóstico, foi essa pergunta que a gente lançou. Então, foi essa nossa questão norteadora para iniciar esse processo. E, sabendo qual era a situação em que a gente se encontrava, a gente precisava estabelecer algumas metas, porque a gente sabe que a gente tem um leque, né, bastante grande de opções e de direcionamentos, né? Quando a gente vai fazer algum estudo científico, a gente precisa delimitar aquilo, né? Traçar bem para que foco a gente quer dar nesse modelo. Então, o primeiro, e acredito que até o mais desafiador desse trabalho, foi a questão do foco na qualidade, né? Então, a educação permanente, aqui no Brasil, muitas vezes ainda é vista do ponto de vista da gestão, né, da enfermagem. Então, ela ainda carrega ali um foco gerencial, mas a gente queria que esse modelo, que esse instrumento fosse realmente uma ferramenta para a qualidade da assistência da enfermagem, que isso ficasse para a enfermagem, né? Então, que não fosse utilizada, claro que ela também, né, vai servir de alguma forma para que seja feita a gestão, mas o foco principal dela foi construído em torno da qualidade da assistência de enfermagem. E a outra questão que a gente traçou como meta é em relação à sustentabilidade, né? Então, que a gente investisse, né? Que a gente fizesse um investimento, né, saudável para alcançar aqueles objetivos que a gente estava traçando, né? Então, não adianta também a gente construir um modelo que vai falar que a instituição tem que contratar 30 enfermeiros de educação para colocar ele em prática, que realmente a gente sabe que é uma coisa que vai ser difícil sair do papel depois, né? Então, a gente precisava de um modelo sustentável. E outra questão bastante importante também é a flexibilidade, né? Embora eu venha da realidade hospitalar e o foco, né, a intenção principal dela fosse resolver essa demanda dentro, né, até dessa proposta do mestrado profissional,
A gente, mesmo no hospital, tem vários contextos da prática de enfermagem, né? Então, a gente tem o serviço de internação, a gente tem o serviço ambulatorial, então a gente precisava de um modelo flexível para atender todas essas demandas, né? Assim como a gente sabe que fora do contexto hospitalar, a gente ainda tem, né, clínicas, né, que fazem atendimentos particulares, a gente sabe que a gente tem, né, a atenção básica. Então, se a gente conseguisse um modelo que fosse flexível ao ponto de atender essas realidades da enfermagem, né, a gente seria um ganho também para essa proposta. E, por fim, a questão da fundamentação, né? Então, como que eu vou juntar todas essas metas e como que eu vou apresentar essas metas, né? Como que eu vou fazer com que essa construção de conceito chegue até as pessoas? E a gente resolveu caminhar por uma lógica da fundamentação do processo mesmo de educação, na mesma lógica da SAI para o processo de enfermagem, tá? Então, quando a gente tem a SAI, ela faz a sistematização da assistência, né, para possibilitar que a equipe de enfermagem realize o processo de enfermagem. E a intenção do CISEP é essa mesma, é fundamentar o processo de educação em enfermagem para que a gente realize o processo de educação, tá? Então, sempre quando a gente estiver falando, né, do desenvolvimento da proposta, eu vou retomando essa lógica com vocês, para vocês irem entendendo e acompanhando o modelo. Traçadas, então, ali, né, feito o nosso diagnóstico, traçadas as nossas metas, era a hora de a gente pesquisar e descobrir como que a gente faz para colocar, né, para resolver todos esses problemas. Então, a gente fez uma pesquisa, né, em nível nacional. Infelizmente, a gente não encontrou um conteúdo que pudesse embasar, né, essas resoluções, até porque, como eu disse, ele é mais tratado dentro dessa lógica gerencial e não atendia muito bem aquela nossa meta de trabalhar pela qualidade da enfermagem. Então, a gente ampliou essa busca para as boas práticas internacionais. Dentro dessas boas práticas, a primeira questão que nós encontramos foi a definição dos padrões profissionais. O que são esses padrões profissionais? É uma recomendação que partiu do Conselho Internacional de Enfermagem, né, de que a gente precisa estabelecer padrões para o desempenho mínimo esperado dos profissionais de enfermagem, né? E aí quem está assistindo agora, né, esperando, né, esse modelo para poder implementar, já falo, é um balde de água fria, né? Porque eu não tenho, né? Eu não tenho esses padrões estabelecidos. A gente fala calma, porque ninguém tem. No Brasil, ninguém tem. Né? Embora o Brasil seja um dos países, né, membros do ICN, do Conselho Internacional de Enfermagem, a gente ainda não tem esses padrões estabelecidos da forma como eles são recomendados pelo ICN, né? Então, o ICN recomenda que os conselhos ou as associações de enfermagem dos países estabeleçam esses padrões. E a gente, quando iniciou essa proposta, a gente não tinha, então, o mínimo do mínimo para poder começar essa sistematização. E quando a gente fala desses padrões, tem uma certa lógica, né? Porque como eu vou fazer um processo de educação se eu não sei nem o que eu espero que o meu profissional me entregue, se eu não sei nem qual é o mínimo que eu vou esperar dele, né? Então, realmente, se a gente não tem isso, fica difícil a gente construir um processo de educação, né? Então, parte desse trabalho foi realmente fazer a identificação desses padrões e comparar, né, com a nossa legislação nacional aqui de educação e prática de enfermagem para ver se esses padrões internacionais ou quais desses padrões internacionais serviriam, né, se encaixariam dentro dessa nossa legislação. A segunda boa prática é o alinhamento estratégico. Então, a gente não pode trabalhar a educação permanente de forma desconexa do que é o desenvolvimento estratégico da instituição. Então, eu preciso saber qual é a missão, a visão e os valores dessa instituição para que eu desenvolva, né? Então, para que eu incorpore isso à minha prática ali de educação. E, além disso, também saber qual é a filosofia de enfermagem, né? Então, o que a equipe de enfermagem pretende ser, como ela pretende agir, né? Então, são questões importantes da gente refletir.
Outra boa prática é considerar as características locais, então eu preciso saber ali a cultura institucional, eu preciso, né, conhecer as características da unidade em que eu vou trabalhar, porque eu preciso saber qual é o horário padrão de medicação dessa unidade, qual é o horário padrão de visita, porque eu não posso lá fazer uma ação educativa, né, por exemplo, ali uma orientação em serviço no horário em que os meus profissionais estão fazendo medicação, né? Então, isso são questões que a gente precisa conhecer. E também saber qual é a necessidade do paciente, né? Então, o que o meu profissional precisa entregar para atender as necessidades do paciente que é atendido naquela unidade. Partindo dessa lógica toda, a gente precisa ter estabelecido um modelo de prática, né? E aqui é onde ali a sistematização da assistência, a sistematização da educação caminham em conjunto, né? Então, eu preciso saber qual é o meu modelo de prestação de cuidados. Preciso saber como eu quero que aconteçam as relações profissionais, né, ali na instituição. Então, se eu estou num hospital, por exemplo, eu sou o chefe de enfermagem, eu quero saber que nível de autonomia, né, eu preciso definir qual é o nível de autonomia que eu vou dar ali para os responsáveis técnicos de cada unidade, né? Eu vou centralizar as ações ou eu vou, né, fazer essa gestão compartilhada com elas. Então, essas questões são bastante importantes de você ter estabelecido para que você consiga depois entregar uma educação que realmente vai ser compatível com o nível de relacionamento profissional que está estabelecido ali. E também a teoria de enfermagem, né? Então, eu vou partir ali da questão das necessidades humanas básicas, né? Que teoria de enfermagem que eu vou inserir nesse meu contexto de educação. Depois eu preciso de uma definição metodológica para o processo de educação em si. Então, a definição metodológica consiste em saber, né, em ter bem definido e, além de ter definido, ter expandido isso, né? Então, os profissionais da instituição precisam saber também como isso acontece, né? Isso não pode ser um conhecimento centralizado. Então, eu preciso saber como vai ocorrer o planejamento, a execução e a avaliação do meu processo de educação, tá? E uma questão muito importante que nós vimos assim em vários estudos, uma questão muito forte mesmo, é a questão da inclusão, né? Então, eu preciso respeitar o conhecimento prévio desse profissional que eu vou capacitar. Até porque esse é o princípio básico da educação permanente, né? Então, é saber o que o meu profissional já sabe e partir daquele princípio. Então, se você pensar naquele treinamento, né, que a gente fala, que a gente faz numa sala com um instrutor aberto para todos os profissionais que puderem participar, eu estou considerando que meu profissional tem de conhecimento prévio ou eu estou passando a mesma informação para todo mundo que está ali? É uma questão que a gente tem que pensar, né? E tem que respeitar também a capacidade individual daquele profissional. De repente, eu tenho um profissional que não é bom para fazer uma punção venosa, mas ele pode ser muito bom em liderar uma equipe, né? Então, eu tenho que saber valorizar as capacidades individuais e respeitar as limitações desse profissional também, né? E fazer uma construção coletiva. Isso é uma questão muito importante dentro da educação permanente, né? A gente não tem como ensinar quem não quer aprender, né? Então, assim como é importante a gente considerar os conhecimentos do nosso profissional, a gente precisa trazer, né, despertar nesse profissional a vontade de aprender. Senão, a gente não vai chegar em lugar nenhum com essa educação, né? A gente vai transmitir informação, mas ela não vai trazer uma aprendizagem significativa para esse profissional e, por consequência, não vai trazer a transformação da prática que a gente busca, tá? Então, todos esses conceitos foram o que a gente considerou para essa questão da sistematização. E esse que está aparecendo para vocês agora na tela é o modelo de aplicação, tá? Então, é a forma como nós conseguimos reunir todos esses conceitos dentro de uma proposta de sistematização. Ali do lado esquerdo, ali na parte de baixo, então, tem os padrões, que eu comentei com vocês que foi esse estudo, então, para estabelecer esses padrões mínimos, né, da prática profissional de enfermagem. Então, esses padrões foram elencados dentro desse estudo por meio do estudo de mais de 20 padrões de países diferentes e depois avaliados, né, à luz aqui da nossa legislação para ver o que a gente podia validar para a nossa prática aqui nacional ou não, até porque quando a gente fala da prática de enfermagem no Brasil, a gente está falando de um
contexto bastante peculiar e muitas vezes diferente desses países, né, que já têm esses padrões estabelecidos, porque aqui a gente tem o auxiliar de enfermagem, tem o técnico de enfermagem, tem o enfermeiro especialista, tem o responsável técnico, então a gente tem, né, aqueles profissionais que aparecem, né, na nossa legislação de enfermagem como os profissionais que podem exercer a enfermagem, então o auxiliar, o técnico, o enfermeiro e a parteira, né, e tem depois, dentro dos organogramas das instituições, outras hierarquias ainda que são adicionadas a esses conceitos, né? Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Então, esse modelo, ele tem 3 etapas. Então, primeiro, os padrões de prática profissional, depois o estabelecimento do modelo de prática profissional, que é onde vai englobar toda aquela questão da teoria de enfermagem, do modelo de prestação de cuidados, e por fim, então, quando a gente pensa em ensaio para processo de enfermagem, então essas 2 primeiras etapas, né? Então é toda a sistematização para que o processo aconteça, né? Então, assim como ocorre na SAI para o processo de enfermagem, aqui no CISEP essas 2 primeiras etapas é o que é necessário que a gente organize dentro da instituição para que aconteça o processo de educação, tá? Como eu disse, né, são estudos internacionais, ele traz vários conceitos que não são ainda familiares, né, aqui pro Brasil, então a gente precisaria de um tempo, né, bastante longo para trabalhar essas 3 etapas, né? Como o foco hoje para a gente é uma coisa mais prática, nós vamos então focar ali no processo de educação, tá? Até porque essas 2 primeiras etapas, elas não necessariamente precisam ser desenvolvidas do zero, né? Pelas instituições, né? Pela enfermagem. Ela pode ser aproveitada, que já tem disponível na literatura científica, inclusive nesse próprio trabalho nosso, né? E isso ser adaptado ali para a realidade da instituição, tá? Então, nós vamos partir direto para o processo de educação e explicar como que isso pode acontecer, tá? Então, focando no processo de educação, nós temos como sugestão dentro desse conceito a questão da educação por atividade, tá? E o que traz isso de novidade, né? Quando a gente estava fazendo essa construção, a gente fez a organização, então, de toda essa proposta de sistematização, mas a gente precisava de uma entrega, né? Saber como que a gente ia entregar essa ação educativa para as pessoas, né? Então, não adianta eu ter toda uma sistematização feita, né? Todo o processo organizado na questão dos padrões e na questão do modelo de prática profissional e não ter uma forma efetiva de apresentar isso para os profissionais da instituição. Então, essa foi uma das maiores dificuldades para a gente colocar isso na prática, né? Então, uma coisa é a gente pensar numa estrutura ali no papel e outra coisa é quando a gente para olhar aquela estrutura e ver se aquilo funcionaria na prática, tá? Então, a primeira ideia que nós tivemos, né, e o que tinha de mais atual até então, seria a educação baseada em competências, que foi a nossa primeira ideia para esse trabalho. Mas quando nós fomos pesquisar mais a fundo a questão da educação baseada em competências, a gente encontrou vários autores que questionavam, né, não o modelo, mas sim a efetividade e a facilidade de implementar ele numa prática, principalmente na prática profissional, né? Quando a gente fala ali da academia, né, da graduação, até tem né, um pouco mais de proximidade ali, quando você consegue aliar a teoria com a prática, mas especificamente para a prática, só a educação baseada em competências trazia um pouco de dificuldade da gente visualizar esse modelo. Então, nós fomos pesquisar outras possibilidades e encontramos, então, a educação por atividade para poder organizar esse processo. Então, o que é essa educação por atividade? A EPA, ela é uma lista de atividades que devem ser desempenhadas por aquele determinado profissional que eu quero capacitar, né? Então, que eu quero incluir nesse processo de educação. E como que ela funciona? Então, eu vou listar todas as atribuições daquele profissional, né? Então, eu tenho um profissional, por exemplo, que trabalha na clínica médica, que é um técnico de enfermagem. Então, eu listo todas as atividades que aquele técnico de enfermagem precisa fazer, tá? Para cada uma dessas atividades, aí sim eu vou linkar as competências que ele precisa para desenvolver aquela atividade. Então, o que a educação por atividade faz? Ela pega as competências e transforma linka elas com atividades,
para que isso, trabalhando junto, torne para a gente uma questão observável, né? Porque quando eu transformo essa competência em atividade, eu consigo observar esse profissional e ver se ele realmente está fazendo aquela atividade daquela forma que eu espero que ele faça, tá? E para isso, como que funciona, né, o processo, como que ele se desenvolve? Existe o conceito que se chamam milestones, que aqui a gente traduziu, né, livremente como marcos de confiança. E o que são esses marcos de confiança? Então, é aquela atitude, né, então aquela atividade, a forma como eu vou observar que aquele profissional está se comportando para saber que ele pode já realizar aquela avaliação sozinho, aquela atividade. Então, se ele já pode realizar aquela atividade sozinho ou se eu preciso que ele seja supervisionado até adquirir as competências todas que ele precisa, tá? Então, esse é o conceito do marco de confiança. E aí o processo de avaliação, né? Então, são os níveis de supervisão. Então, como que vai funcionar? Eu vou ter, então, os marcos de confiança. Se ele atingiu todos aqueles marcos de confiança e já pode realizar aquela atividade sozinho, ele vai ser classificado no nível 4 de supervisão, tá? Então, o nível 4 é o que estabelece o nosso marco de confiança. O nível 1 é quando o profissional só está apto a observar aquela atividade, ele não pode ainda realizar. Aí quem está nos assistindo pode perguntar, né? Mas como que eu vou contratar uma pessoa que não pode executar uma atividade, que só pode ficar olhando? Né? A gente sabe que esse conceito ele é mais aplicado a quem está, né, quem está em estágio, né? Quem está ainda na graduação. Mas se você pensar na prática, às vezes eu posso ter alguma atividade que ela é condicional para outra. Então, por exemplo, até que o meu profissional seja proficiente ali, tenha o nível de confiança necessário para fazer uma punção venosa, ele não vai poder fazer um pique, por exemplo, né? Então, nesse caso, por exemplo, se eu dentro dali da minha lista de atividades eu tiver que o profissional daquela unidade, o enfermeiro daquela unidade faz a passagem de pique, então, nesse caso, se ele ainda não tem a proficiência, se ele ainda não tem o nível de confiança na punção venosa, ele só vai poder observar outro profissional fazendo a passagem de pique, tá? Então, essa é a função do primeiro nível dentro dessa escala de avaliação. No segundo nível, ele está apto a realizar atividades sob supervisão direta, tá? Então, quem vai acompanhá-lo precisa estar ali presencialmente com ele durante a execução daquela atividade. No nível 3, ele precisa de supervisão, mas pode ser uma supervisão indireta. Então, né, quem está supervisionando, né, quem é o responsável por aquela atividade não precisa estar lá dentro, né, do lado ao lado, né, no leito do paciente, mas precisa estar à disposição para que, caso seja chamado, possa intervir rapidamente. O nível 4, como a gente disse, é o marco de confiança, então é quando ele pode, né, quando ele passa a ter autonomia para realizar aquela atividade sozinho. E o quinto e último nível é quando ele já tem um nível de confiança suficiente para ensinar os outros profissionais a realizar aquela atividade, né? Então, ele pode passar para a função de preceptoria. E aí, por último, dentro desse modelo de educação por atividade, a gente vai ter o plano individual de desenvolvimento, né? Então, quando eu conseguir mapear essas atividades, né? Então, saber quais são todas essas atividades e saber em que nível de função eles estão, aí eu vou poder fazer esse plano individual de desenvolvimento para ele. Então, aqui a gente tem o modelo da identificação e da descrição de uma atividade, tá? Aí, como que a gente faz essa identificação? Pode ser pelas atribuições do cargo, né? Pela própria legislação de enfermagem, pode ser avaliando as intervenções de enfermagem do NIC, por exemplo, né? Então, as intervenções de enfermagem que são correspondentes às atividades daquela unidade, pode ser por artigos científicos, ou eu posso construir e validar, ou só validar, pelo menos com a equipe, mas é importante que a equipe esteja inserida nesse processo, como a gente já falou lá no começo, né? Então, mesmo que eu opte por construí-los de outra forma, a gente precisa, pelo menos, que essa validação ali englobe essa... Obrigada.
englobe todos esses profissionais nesse contexto, tá? E aí a descrição precisa ter, pelo menos, então, a descrição da atividade, os domínios de competência necessários, os marcos de confiança que vão estabelecer ali o nosso nível de supervisão. Tá? Pode passar. Para organizar essas EPAs, é importante a gente ressaltar o seguinte, se a gente colocar atividade por atividade, a gente vai gerar uma lista excessivamente grande que vai ser difícil da gente conseguir controlar, da gente administrar essa lista. Então, quando a gente vai fazer a organização dessa EPA, é importante que a gente pense em alinhar essas EPAs com o nível do cargo do profissional que eu estou tentando, né, incluir nessa educação. Por exemplo, se você vê aquela bolinha bem pequenininha lá no centro, que é o nível 1, ela representa uma atividade de verificar a pressão arterial de um paciente, né? E esse é o menor nível daquela atividade. Enquanto o maior nível, que engloba todas as atribuições dentro daquela EPA, seria supervisionar uma unidade clínica, tá? Então, você percebe que uma EPA ela pode ir do nível mínimo, quando eu falo, por exemplo, de um auxiliar de enfermagem, até o nível máximo, que é o da supervisão da unidade, quando eu falo de um responsável técnico, tá? Então, de acordo com o cargo, né, as responsabilidades daquele profissional que eu vou capacitar, eu preciso juntar, então, esses conceitos na maior unidade possível. Pode passar. Então, eu trago aqui para vocês, para a gente entender melhor como que isso se desenvolve, né? Então, um exemplo da descrição de uma atividade. Então, se a gente tem aqui, supondo, né, uma atividade de realizar a monitorização da pressão venosa central. Então, qual é a descrição dessa atividade? Ela é um método para estimação da pressão de enchimento do ventrículo direito. É isso que constitui a atividade. E para sua realização, é fundamental que o profissional reconheça as diferentes maneiras de monitorar, né, de monitorização da PVC, então pode ser por coluna d'água, pode ser por transdutor eletrônico, que ele saiba a técnica de instalação e os valores de referência para poder reconhecer quando aquilo está fora do padrão de normalidade. Então, essa atividade, que domínio de competência, né, que domínios de padrões e quais competências associadas o profissional vai precisar ter. Então, ele precisa dos padrões de conhecimentos e habilidades, a comunicação e o relacionamento interpessoal, a tomada de decisão e o raciocínio crítico. E quais são as competências, né? Então, como que isso vai se manifestar? Ele precisa conhecer as indicações de monitorização hemodinâmica invasiva, conhecer as técnicas a serem utilizadas, auxiliar no preparo e na monitorização, instalar, medir, interpretar e anotar os valores e saber solucionar problemas relacionados, né? Então, esse é o mínimo que ele precisa saber para desempenhar sozinho aquela atividade. E os marcos de confiança? Então, o que eu preciso observar nesse profissional que vai me dizer que ele está apto a realizar isso sozinho? Então, a partir do momento que ele reconhece a sua limitação e pede ajuda quando é necessário, é um sinal importante, né? Porque se eu vou deixá-lo sozinho, ele precisa reconhecer quando ele precisa de ajuda, né? Quando aquilo vai além da capacidade dele de realizar aquela atividade. Ele identifica a necessidade de instalação do sistema para mensurar a PVC, ele reúne todo o material necessário, né? Aquele que arruma a bandejinha dele, vai lá para o quarto, depois fica chamando o colega no corredor para trazer as coisas que ficou faltando, né? E precisa, então, saber instalar e montar corretamente o sistema, ele precisa saber medir adequadamente os valores, registrar os dados de maneira clara e concisa, então não adianta, né, ele registrar de uma forma que o profissional que entra no próximo plantão não vai poder, não vai saber, não vai entender, né, e poder comparar. E ele precisa saber interpretar e associar aqueles valores ao estado de saúde do paciente. E aí eu determino como que vai ser feita essa avaliação. Então, nesse caso, eu escolhi por observação direta, né? E o prazo estimado para desenvolver aquela atividade sozinho. Então, por exemplo, se eu estou contratando hoje um profissional, eu posso estimar um prazo para que ele esteja apto para fazer isso sozinho. Por exemplo, eu espero que em até 6 meses ele já tenha atingido o marco de confiança dessa atividade, né? A partir do momento que ele foi contratado ou a partir do momento que esse processo foi iniciado ali dentro da unidade. Pode passar. Então, como que a gente vai colocar isso, né, operacionalizar isso? A gente precisa primeiro fazer um nivelamento profissional. Então, eu preciso elencar ali todas as atividades
que são de atribuição daquele profissional e avaliar em qual nível de supervisão que ele se encontra para aquela determinada atividade. Como que eu vou fazer isso? Pode ser por observação direta, pode ser por avaliação dos registros, por simulação, por estudo de caso, por avaliação por pares, por autoavaliação. Como a gente diz, é um modelo flexível, né? Então, a gente pode dizer como a gente vai fazer essa avaliação, a gente pode unir mais de um critério de avaliação, tudo depende, né, do foco que eu estou dando para cada uma das atividades e para aquilo que eu espero daquele profissional. E aí, como que a gente faz? Então, a gente avalia cada uma dessas atividades. O profissional atingiu o marco de confiança dessa atividade? Se sim, a gente passa para a próxima, porque nesse marco ele vai ser classificado ali entre o nível 4 ou o nível 5. Se não, aí eu preciso desmembrar essa atividade, né, para avaliar o desempenho dele em cada um daqueles marcos, que é para saber em qual daqueles marcos ele tem dificuldade. Porque, por exemplo, se a dificuldade dele, se ele sabe reunir todo o material ali para fazer a PVC, mas ele não sabe montar o circuito, eu não preciso ensinar ele do zero, eu só preciso ensinar ele naquela dificuldade pontual que ele tem para que ele atinja aquele marco de confiança, tá? Então, eu vou abordar essa dificuldade de aprendizagem e vou avaliar ele novamente até que a gente possa passar ele para uma próxima atividade, tá? Então, aqui, como que isso se reflete depois num plano individual? Então, vamos supor aqui que a gente tem essas atividades para uma determinada unidade e eu vou fazer a classificação, então, desse profissional nos níveis de supervisão. Então, na atividade A, ele está no nível 3, quer dizer que ele pode fazer essa atividade, mas que tem que ter um supervisor ali à disposição. Não precisa estar presencialmente com ele, mas precisa estar disponível na unidade. Na atividade B, ele já atingiu o nível 4, que é o nível para ele fazer aquela atividade sozinho. Então, isso representa que ele já pode ser, inclusive, um avaliador dos outros profissionais, seja de quem já está lá ainda dentro, né, dos níveis que precisam da supervisão, ou seja, para um profissional que está sendo contratado e que a gente ainda está nesse processo de avaliação com ele, tá? Nas atividades C e D, ele também está no 3, então ele ainda precisa dessa avaliação. E na atividade E, ele já atingiu o nível 5. Então, o que isso representa? Representa que ele já pode ser tanto preceptor quanto avaliador daquela atividade, né? Então, a gente vai ter, para cada profissional, a gente vai fazer esse processo, então, de nivelamento, e sempre que a gente tiver ali um profissional que naquela atividade já está no nível 5, ele vai para uma tabelinha que vai ficar lá na unidade, que aí os profissionais vão saber para quem que eles vão procurar quando o paciente que ele está atendendo tiver aquela demanda de atividade, tá? Na atividade F, ele está no nível 2, né? Então, ele ainda precisa da supervisão direta. E isso fez com que ele, na atividade G, ficasse no nível 1. Por quê? Porque a atividade G tem como condicional a atividade F. Então, enquanto ele não atingir o marco de confiança da atividade F, ele não vai poder iniciar, né, a atividade ali, não vai poder começar a fazer a atividade G, tá? Então, sempre que ele tiver essa atividade, ele vai ter que ir lá chamar algum profissional que esteja no nível 5 e vai fazer, né, o profissional que está no nível 5 vai fazer a atividade e ele vai observar, tá? Então, esses pontos que estão destacados agora em vermelho, essas 4 atividades, são as atividades que vão para o plano individual de desenvolvimento desse profissional, tá? Então, quando ele tiver, né, todo dia quando ele chegar, quando ele assumir o plantão dele e ele vê, né, quais são as demandas daquele paciente, ele já vai saber se tiver alguma dessas atividades, a A, D, a F ou a G, ele já vai conversar com quem é preceptor daquela atividade para falar, ó, hoje o meu paciente tem essa atividade e eu vou precisar que você me acompanhe, né, no caso ali onde ele está no nível 2, ou eu estou te avisando porque quando eu for fazer, se for necessário, eu posso precisar te chamar, tá? Pode passar. E aí, como que funciona, então, né, essa entrega, né, esse desenvolvimento desse profissional para que ele atinja, então, esse nível de supervisão? O modelo principal, né, de entrega desse modelo de educação é a preceptoria, né? Então, são os profissionais que estão lá no nível 5 que vão acompanhar quem está no nível 1, 2 e 3. Além disso, eu posso disponibilizar um repositório, né? Então, um material de apoio para a prática profissional. Então, é um local onde a gente vai, né, colocar esses materiais que podem auxiliar esse profissional a chegar
no nível 4 ali, pelo menos, de supervisão. Então, só que é importante a gente dizer que montar um repositório não é colocar tudo que a gente acha interessante lá, né? A gente precisa ter um filtro, né? E já fazer o link desse material com qual atividade que é daquela unidade, né? Então, esse repositório precisa ser construído com muito critério, né? Senão ele acaba caindo em desuso, né? Porque fica tão difícil acessar, fica tão difícil saber qual é o conteúdo que precisa para aquela atividade, que o profissional acaba não se estimulando, né? E as capacitações em si, né? Então, ficam restritas ali ao desenvolvimento de habilidades específicas. Então, eu vou deixar as capacitações, que pode ser tanto por educação em serviço quanto por educação continuada, vai depender muito de qual é o propósito dessa capacitação para essas ações. Ou então, para quando, por exemplo, acontece uma mudança de tecnologia, uma mudança de guideline, porque aí, nesse caso, mesmo aquele meu profissional que é nível 5 vai estar defasado em relação àquela informação, né? Só que aí, nesse caso, qual é a vantagem do método? Porque aí eu vou juntar só quem está no nível 4 e no nível 5 para fazer a capacitação, porque quem está no nível 1, 2 e 3 automaticamente vai precisar chamar quem está ali no nível 5 quando for fazer essas atividades, e aí esse que está no nível 5 vai replicar essa informação para quem está no nível 1, 2 e 3. Então, para finalizar, né, a gente traz algumas possibilidades ali do nosso modelo. Então, a gente tem a possibilidade de otimizar os recursos, né? Então, de construir uma cultura de aprendizagem, né? De diminuir a rotatividade, né? Porque quando a gente consegue trazer esse senso de pertencimento para o profissional ali dentro da unidade, a gente consegue diminuir esse fluxo de retreinamento também, né? E a qualidade do cuidado, como a gente disse desde o início, é um dos propósitos, né? Então, traz maior segurança para o paciente, para o próprio profissional, e também uma satisfação para o profissional, né? Quando ele se sente valorizado individualmente, porque a gente já está considerando aquilo que ele sabe ou que ele não sabe, a gente não está tratando, né? Nivelando todo mundo por baixo, então, ou que todo mundo, né, não sabe nada, ou que sabe o mínimo, mas do mesmo tanto, e promove também aquele senso de equipe, né? Então, nessa atividade, eu vou ser preceptor, né? Então, naquela atividade, eu vou precisar do auxílio de outra pessoa. Então, isso ajuda também a construir um senso de equipe entre eles. Certo? Então, eu sei que são muitos conceitos novos que a gente tem para apresentar, a gente mesmo focando só nesse processo de educação, né? Mas são vários conhecimentos, né, que a gente vai construindo e vai adquirindo, né? Deixe também ali o contato, né, os e-mails para quem tiver interesse em entrar em contato, em buscar mais informações ou precisar de algum auxílio, se tiver interesse, né, a gente está à disposição. Então, obrigada. A Camila foi pontual, né? Uma hora certinho. Mas eu queria convidar ficarem só mais 5 minutinhos. Eu acho assim que a nossa colega que está assistindo vai estar um pouco assustada com a quantidade de conceitos, né? Mas se a gente pensa, Camila, veja se eu tô errada, né? A gente colocar isso bem para a prática, né? De uma pessoa, de uma enfermeira que está numa unidade lá no hospital. Quando ela elenca essas atividades e pensa em marcos de competência, por exemplo, digamos lá, um técnico de enfermagem, você sabe que aquele técnico de enfermagem não tem uma habilidade para fazer um curativo mais especializado, ou até mexer numa bomba infusora, né? Então, quando você coloca nesses marcos de confiança, é bem isso que você falou, você chega de manhã, você sabe, opa, aquele paciente tem bomba infusora, eu acho que não assim de uma maneira, né, formal, mas informalmente a gente conhece os nossos profissionais e tem esses marcos de confiança. O que a gente não parou para pensar ainda é em pensar nisso, né, de ver qual que pode supervisionar o outro e você colocar junto para capacitá-lo. Então, a gente não tinha parado para pensar em como sistematizar, né? Porque a gente faz isso, mas de certa forma não estava fazendo de maneira sistemática. Então, realmente, a intenção do modelo é essa, né? É trazer aquilo que muitas vezes já é feito,
né, de maneira informal, para um modelo que possa ser aplicado em várias realidades e replicado sempre que preciso. Então, quando a Camila veio nos apresentar esse trabalho, né, veio junto com a professora Marilene, vieram apresentar aqui para mim e para a Simone Peruso, nós ficamos encantadas, né? Porque assim, cai uma ficha, eu acho que quem assistiu essa live, caiu uma ficha, né, que quantas vezes a gente fez educação permanente, que era colocar todo mundo dentro de uma sala, né, ou fazer... E dar aquela aulinha básica para todo mundo, né? E quem é que já não passou por esse constrangimento do funcionário dizer, ai, lá vem, tem treinamento hoje, daí eu começo a olhar para cima, né? Eu tenho tanta coisa para fazer, né? Que eu acho que é isso também, que dá um desânimo, porque a pessoa já sabe aquilo, ela já está num marco de confiança 5 e você chama ela para o que ela está fazendo, para assistir um treinamento que ela não precisa, né? Exatamente. Isso acho que é muito desestímulo. Me caiu uma ficha, Camila, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. A gente já está se aposentando e ainda está aprendendo, né, gente? A gente ainda está aprendendo aqui. Como eu fiz quanta coisa errada, né? Mas isso é ótimo, é sinal de que a enfermagem continua evoluindo, né? Então, assim, como nós já estamos, né, com o tempo estouradinho, convido vocês a acessarem o trabalho, né, da Camila, tá na internet, né, é só acessar o nome dela, o nome do trabalho, e vocês vão conhecer um trabalho maravilhoso. A Simone está nos colocando aqui que continua encantada. Ela assistiu a live, né, Camila? Que honra. E eu e a Simone comentamos, nossa, como nós, né, aprendemos com a Camila. Então, assim, e é isso, né, gente? Aqui o sentido é de divulgarmos o trabalho da Camila e nós repensarmos como é que nós estamos fazendo educação permanente, né, nas nossas instituições. Fica aí, a gente dá uma cutucadinha, né? Um convite à reflexão. Vamos sair da nossa mesmo. zona de conforto, né, de dar aulinha só e treinamento, e vamos pensar. E parece, assim, claro, é um trabalho acadêmico, tem bastante conceitos, mas é muito importante a gente conhecer os conceitos. Mas, pelo que eu vi, na prática, ele é muito fácil de ser aplicado. Sim, porque ele acaba acontecendo ao mesmo tempo em que acontece a assistência, né? Então, é uma das premissas também da educação permanente, né? Então, que ela venha do trabalho para o trabalho. Então, esse modelo da educação por atividade ajuda a gente a fazer a educação e a prática caminharem juntas, né? E ao mesmo tempo a valorizar o que o profissional já tem e a focar naquilo que ele realmente precisa desenvolver, para que não aconteça aquela questão do treinamento de novo, né, não vou deixar de fazer o que eu preciso lá fazer na unidade. Não, a educação vai acontecer enquanto ele estiver lá na unidade, enquanto ele estiver trabalhando, enquanto ele estiver atendendo ali, né, prestando os cuidados de enfermagem. Camila, e daí, vocês já estão com um projeto piloto no HC, né? A gente tá, né? A gente fez todo esse projeto. Esse ano de pandemia acabou, né, interferindo um pouco nessa questão da implementação, porque os hospitais, né, acabaram perdendo a sua estrutura clássica, né? Então muitas unidades foram fechadas, né, ou deslocadas, né, os profissionais para o atendimento do paciente COVID. Então isso atrapalhou um pouco esse processo, né, esse momento dessa implementação. Mas a gente está, né, com o projeto organizado, inclusive já organizando esse repositório também, né, digital, para que fique ali, né, cadastrado os profissionais de cada unidade com o conteúdo que é específico para aquela unidade. Então a gente está caminhando e aguardando as coisas voltarem para esse novo normal para a gente poder seguir com a implementação dele. Camila, daí para finalizar, assim, a nossa colega que assistiu a live, está interessada no teu trabalho e tal, onde que ela pode conversar com você? Como é que ela pode conhecer melhor
né? Se seria, por exemplo, o espaço do NEP, se qualquer pessoa, você, não sei se você participa do NEP, Sim, é aberto. As reuniões do NEP, né? O NEP tem um trabalho bem legal nesse sentido, né? Nosso presidente do NEP, o Marcos, então ele busca essa organização desses momentos ali de aprendizagem, né? Ali dessas construções, né? De aprendizagem coletiva, e essas reuniões são sempre abertas, né? Nós também já temos contato com algumas, né? Com prefeituras, né? Com alguns, né? Enfermeiros que são, né, de cargos de gerência dessas prefeituras que têm a intenção de implementar também, então a gente já está iniciando essas discussões também. E o nosso e-mail também fica, né, nosso contato à disposição para quem tiver interesse, né, ou, né, para discutir a sua realidade, né, que se for uma realidade diferente dessa hospitalar que a gente apresentou mais na live, então a gente fica à disposição também para qualquer contato. Então, gente, fica aí o convite, né, para participar do Núcleo de Educação Permanente. Sintam-se, eu nem sou do grupo, me desculpe, né, o Marcos me desculpe, mas no final já estou convidando. Sim, é uma valorização do grupo. Quem trabalha com educação permanente ou tem interesse em se aproximar, é um bom caminho. É um ótimo espaço. Né? Camila, quero agradecer você pela tua disponibilidade de vir aqui socializar conosco, né? Esse teu trabalho tão lindo. Obrigada, Marilene Val, professora doutora da Universidade Federal, orientadora desse trabalho. Parabéns para as duas, um trabalho muito bom, né? Que traz isso, e ela é para a prática, né? Ela é bem como é a proposta do mestrado profissional, né? É trazer modelos e teorias para a nossa prática, fundamentar melhor a nossa prática. Nós que agradecemos o espaço, né? Passar para a professora Marilene para fazer o encerramento, fica à vontade. Obrigada. Parabéns, Denise. Desculpe, parabéns, Camila, pela sua fala, né? Novamente foi uma aula, né? Uma explanação muito didática. Eu acredito que ela pode ser utilizada no dia a dia de qualquer instituição, né? Para o bem da nossa profissão. Denise, professora Denise, muito obrigada pelo convite. Também a Simone, nossa presidente do Corém, muito obrigada por essa oportunidade e por valorizar o trabalho que as nossas enfermeiras vêm organizando, vêm desenvolvendo em diferentes áreas, também no ensino e na pesquisa, e que com certeza, por meio do mestrado profissional, a gente tem uma possibilidade de ajudar na prática efetiva da nossa profissão. Obrigada. Então, gente, em nome da nossa presidente Simone Peruso, agradeço a participação de todos. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite.